a lei permite que em casos específicos, né, no caso de estupro, no caso de risco para a mãe ou risco para o bebê, possa ser feito, entendeu? Ou a criança for nascer morta, tal, entendeu? Isso é possível. Então, esse decreto ele não altera isso. É uma coisa que não estão falando. Esse decreto não altera isso. Para começar, esse assunto não era nem para estar sendo discutido. Do aborto. Do aborto. Eu comentei com você isso. Imagine, a gente está caminhando para a quinta dimensão, né, com o planeta regenerado, né? Planeta regenerado. Estamos caminhando para, né? Estão caminhando para, sim. Não estamos ainda. Mas estão caminhando para. Não era um assunto que era para a gente estar voltando. Entendeu? Era um assunto que era para já ter sido resolvido. Era um assunto que já, na cabeça das pessoas, era para estar claro já. Entendeu? Mas tem gente que ainda tem dúvida, tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Quer dizer, nós estamos misturados bastante ainda, apesar da gente estar nos últimos momentos da transição, a gente ainda está muito misturado joio e trigo. Não era para estar mais tão assim misturado o joio e o trigo, entendeu? Já era para estar assim, praticamente se definindo quem é joio e quem é trigo, entendeu? Todo mundo que está discutindo, ninguém leu a PL, né? O que é que está dizendo na PL, como era a lei antes, como é a lei depois, e o que é que as religiões estão dizendo a respeito. No caso aqui eu vou abordar só a visão da doutrina espírita, que é a Federação Espírita já tem essa visão. Pode ter as suas consequências, né? Inclusive eu fui no site da Federação Espírita para ver qual era a posição da Federação. E ele já tem uma posição. Entendeu? Então assim, ó, aqui é a PL. Que PL é essa? É a PL 1904 de 2024 agora. Ela fez umas modificações no Código Penal, lá de 1940. Fez uma modificação, mas assim, eu li, não vi praticamente modificação nenhuma. Entendeu? Então tá assim, ó. O artigo 1º, depois eu falo da posição da Federação Espírita, da Federação Espírita em relação ao aborto e o que é que o Livro dos Espíritos fala a respeito do aborto. O Livro dos Espíritos também fala sobre o aborto, certo? Então diz assim, ó, o Congresso Nacional decreta, artigo 1, esta lei altera o decreto número tal de 7 de dezembro de 1940, o decreto-lei 2848, do Código Penal, a fim de acrescentar 2 parágrafos, certo? Então, assim, ó, o artigo 124, decreto-lei de 1940, o Código Penal passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 124, né? Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque, quando houver viabilidade fetal presumida em gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples previsto no artigo 121 desse código. Deixa eu explicar logo esse artigo aqui. É assim, a lei atual já previa, inclusive, acho que a Organização Mundial da Saúde já diz também, que abortos a partir de... o aborto pode ser feito sem penalidade nenhuma até a 22ª semana de gravidez. Ou seja, 4 meses e pouco, 5 meses, né? Já é considerado, até 22 semanas já está previsto em lei que pode ser, a mulher pode decidir ou não abortar, né? Não é porque pode abortar que vai abortar, ela pode decidir ou não pode abortar. 22 semanas são 5 meses, certo? 5 meses, uma criança já pode nascer. Inclusive, tem crianças que nascem de 5 meses e sobrevive. Agora, por que ela sobrevive? Porque ela já está formada. Agora, qual a diferença de uma criança de 5 meses para 9 meses? Que 5 meses os órgãos dela ainda estão imaturos. Estão formados, mas está imaturo, né?
Então ela precisa de uma incubadora, precisa de cuidados médicos, uma alimentação diferenciada, né? Assim, os cuidados. Terminar o crescimento fora do útero. É porque é uma gestação que vai terminar fora do útero, né? Nesse caso, quando nasce, né? Então ela já tem, inclusive ela já tem unha, já tem tudo, né? Todos os órgãos, já tem todo o sistema nervoso, já tem tudo no lugar certinho para nascer, né? Já está pronta para nascer. Só não madura. É. E aí o que é que acontece? Mesmo assim, a lei permite que em casos específicos, né? No caso de estupro, no caso de risco para a mãe ou risco para o bebê, possa ser feito, entendeu? Ou a criança for nascer morta, tal, entendeu? Isso é possível. Então, esse decreto ele não altera isso. É uma coisa que não estão falando. Esse decreto não altera isso. O que é que ele altera? Ele altera não. Ele diz que a partir, aqui está dizendo, ó, as gestações acima de 22 semanas, as penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples, certo? Então está dizendo o seguinte, que a partir de 22 semanas, a mulher já não pode mais optar pelo aborto, certo? O aborto já vai se tornar um homicídio, certo? Já vai se tornar um homicídio. Então, o que é que está se discutindo aí? Não é antes de 22 semanas, está se discutindo que pode ser feito depois de 22 semanas. É essa a discussão que está tendo na sociedade atualmente, entendeu? O que vai se fazer depois de 22 semanas. Porque tem países que estão aprovando, até o 9º mês de gravidez você pode abortar. Tem países que já aprovou isso, né? Então, no Brasil, o que está se querendo? Que não seja possível o aborto depois de 5 meses, a partir de 5 meses em diante, não possa mais abortar sem incorrer num crime de homicídio. Entendeu a diferença? É só isso. O que essa lei está mudando é só isso. Então, o que está se discutindo é isso. E o segundo parágrafo diz assim: o juiz poderá mitigar a pena, ou seja, reduzir a pena, né? No caso de homicídio, pode reduzir, conforme o exigir as circunstâncias individuais de cada caso, ou poderá até mesmo deixá-la de aplicar, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Ou seja, a mãe está correndo risco de vida com aquela gravidez, né? Então, nesse caso, o juiz pode decidir que, né, possa ser feito o aborto, né? Então, pela lei, o que está se comentando é somente isso, mais nada além disso. O resto é política, é ponto de vista, várias outras coisas que não tem nada a ver com o que está escrito, né? Então vamos lá. O que é que a Federação Espírita diz em relação a isso? Eu fui no site da Federação Espírita, que é o febnet.org.br, e lá tem um artigo, logo de cara, tem um artigo falando assim: em defesa da vida, aborto não, certo? Aí eles já recorrem, né? No caso, eles não vão ficar falando à toa, eles já recorrem ao Livro dos Espíritos para justificar o posicionamento dele, certo? Então, ele veio aqui, ó, o Livro dos Espíritos, questão 880. Quem tiver com o livro aí pode até olhar. Questão 880. O que é que diz na questão 880? É um capítulo que fala de direito de propriedade e roubo. Então fala de outras coisas além disso, né? Diz assim, questão 880. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer a sua existência física, certo? Então logo de cara, o Livro dos Espíritos já defende a vida, né? Isso aí não está mais claro do que isso, é impossível, né? Então dizer, eu sou espírita, mas eu defendo o aborto, é uma contradição, né? Ou você é espírita ou você defende o aborto. Não dá para ser as duas coisas. Se você é um espírita praticante, né? Você lê o Livro dos Espíritos e segue, né? E segue. Porque muita gente diz, eu sou espírita, mas, né, no dia a dia está longe disso. E não tem essa vida do último marcado.
Eu vou ler de novo. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem fazer o que possa comprometer a sua existência. Certo? Tem alguma dúvida em relação a isso daí? Eu acho que não, né? Não? Tá claro, não tá? Direito à vida. Pronto. Então, ele cita também mais dois artigos do livro do Espírita, né? Então, diz assim, ó, deixa eu ler aqui a parte. A doutrina espírita nos traz em seus conceitos a comprovação do início da vida, desde o momento da concepção no ventre materno, sendo o nasciturno, nasciruto, zigoto, embrião, feto, uma alma, espírito unido ao corpo em formação, que precisa de proteção para que exerça o direito à vida. Então, nesse momento aí em que há a fecundação, pode-se dizer que já iniciou a vida ali, né? Já iniciou a vida, porque ali o que é que vai acontecer? Quando há fecundação, o óvulo ele vai grudar na parede do útero e ali já iniciou uma vida. E ali já é o início. O início, né? Então, o outro artigo que ele fala é questão 357. 357 e 358. Questão 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula que terá de recomeçar. Certo? Questão 358. O aborto voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque é impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser o instrumento. Então também, mais uma vez, lá em 1870, o Livro dos Espíritos já aborda uma questão, né? Que não era muito, o corpo humano não era muito conhecido naquela época, mas já aborda, né? Já aborda uma questão que, muitos anos depois, né? Dezenas de décadas depois, ia voltar a ser discutido de novo, né? E ele já deixa aqui bem claro qual é a situação, né? Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer outra pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. O aborto, né? Porque impedir a alma de suportar as provas das quais o corpo devia ser o instrumento. Então, toda criança que nasce está trazendo um espírito que vem para a sua própria aprovação, né? Ele teve necessidade de estar aqui, de nascer, né? Para quê? Para ele se purificar, né? Vai chegar o dia em que ele não vai mais precisar se purificar, como todos nós aqui. Né? Agora, quando esse processo é interrompido, então há um problema aí, há uma questão em que a gente está infringindo, né? Uma lei de Deus, né? Que é a lei da vida, claro. E além, o processo, a gente está atrapalhando o processo de evolução de um espírito. Né? Nós estamos cometendo aí duas questões, nós estamos cometendo duas situações muito graves perante a lei de Deus, né? Que é um crime contra a vida e um crime de impedir que um outro espírito evolua, né? Então, pois é. Então são um assunto sério que está sendo discutido, assim, que eu estou vendo, de forma rasa, sem muito critério, sem muita assim, base de nada, sem aprofundar, sem ninguém procurar entender de verdade a situação, né? O fórceps, ele prende a cabeça do feto, né? Ele prende e começa a puxar. Muitas vezes, como o corpo é molinho ainda, aí vai desmembrando o corpo, vai ficando pedaços da criança no corpo da mãe. Aí depois eles vão tirando aos pouquinhos e tal. Isso que eu estou falando aqui é de agora em diante, né? Porque tem muito interior aí
que ainda assim é pior do que um crime uma mulher engravidar, solteira, né, jovem, é um crime para a família, ela é expulsa de casa e tal. Então muitas acabam optando pelo aborto para ficar tudo escondido, né? Inclusive muitas vezes a família ajuda. Então essa discussão que está tendo agora é bom para agora em diante, né? Conscientizar as pessoas de agora em diante que não é o caminho correto, né? Pode ser o caminho mais fácil, que normalmente o mais fácil nem sempre é o correto, né? Eu acho que vejo assim que muitos dessas gravidez também que acontece é por falta de conversa dentro de casa, né? É tabu falar de sexo dentro de casa de muitas famílias, né? Nós vemos assim com todo esse, porque assim, nós vivemos uma era da informação, né? Então hoje a informação, o acesso é muito fácil. Pelo fato do acesso ser muito fácil, também há informação incorreta. Né? Não é isso que acontece? Então, uma boa quantidade de jovens, quem é professor sabe disso, que boa quantidade de jovens acredita piamente que fazer sexo uma vez só não engravida, entendeu? Que a natureza sabe quando é mais de uma vez. Imagine, quer dizer, nós vivemos numa época que era para todo mundo já saber que uma vez só basta para a natureza, né? Mas não, a gente ainda se bate com muito jovem acreditando que uma vezinha só, uma rapidinha só, não engravida, entendeu? Então isso é, de certa forma, desinformação, apesar de a gente viver a época da informação, não é? Outro argumento que voltou, né, outro argumento que voltou nessa pauta aí que está sendo discutida é que, assim, homem não opina. Ou seja, quem não tem útero não opina. Mas só assim, nós não somos nem homem nem mulher, nós somos espíritos. Né? Nós estamos homem ou estamos mulheres. Os dois têm que ter né? a consciência. Nós estamos, nós não somos. Né? Então, por que não pode opinar? E para se fazer um filho, Precisa do outro. Então, olha só. Considerando que a prática do aborto constitui-se assim, em grave comprometimento com as leis divinas, em qualquer fase, isso aqui é da Federação Espírita, certo? Peraí, vou ler de novo. Considerando que a prática do aborto constitui-se assim, em grave comprometimento com as leis divinas, em qualquer fase da gestação, uma vez que impede que o espírito já ligado ao corpo desde a fecundação renasça no corpo físico, lhe servirá como instrumento de evolução. Então, ele está só reafirmando aqui que é um crime, entendeu? Apesar de a gente ter os atenuantes da ignorância, de várias coisas, tal. Na prática, é um crime, entendeu? É um crime que é feito, não só um crime físico, que nenhuma mulher, quando sai de um aborto, ela sai bem de saúde, ela sai saudável, né? Ela vai carregar traumas físicos e psicológicos, né? Além disso, ainda tem esse problema espiritual, né? Que as religiões abordam o problema espiritual. No caso, a doutrina espírita aborda essa questão do espírito, né? Ficar revoltado, né? Criar um trauma espiritual, né? nesse ser, né? Que iria ter toda uma carreira dele para, por exemplo, resgatar uma dívida que ele tem, e ele foi impedido de fazer isso. Imagine, e toda vez que é feito vai ser feito um nascimento, não é feito assim, a mãe encontrou o pai e não, tem um planejamento do universo. Esse planejamento é todo feito, onde vai nascer, com quem vai nascer, quando vai nascer, como vai ser a sua vida, como vai ser o seu desencarne, é tudo planejado, não é assim feito à toa, assim, sem nada, de repente, não é feito assim. Existe toda uma estrutura que é feita, existe a combinação com o espírito, você vai passar por isso. Muitas vezes aquele seio familiar ali é de espírito que precisa resolver os problemas entre si. Normalmente é assim. Eles têm dívidas entre eles, né? E aí forma-se essa família para que um resolva a diferença com o outro ou ajude o outro a
resgatar suas dívidas. Então, nada ali é feito à toa, né? Nada ali é feito por acaso. Faltou minha palavra. Não é feito por acaso. Não. Ali existe um planejamento, né? E esse planejamento pode ser totalmente destruído por falta de uma pessoa naquele grupo, né? Imagine, aquela pessoa ela tem que resolver uma questão com tem que resgatar outro, tem que fazer alguma coisa pelo outro, e ali tudo ali está envolvido, né? E os dali estão esperando essa pessoa para isso também, né? Às vezes para fazer o resgate, para fazer uma outra questão, e ali a pessoa não aparece porque houve a interrupção da gravidez, né? Não planejada, né? Que às vezes essa gravidez espontânea é uma gravidez planejada, né? Que vai nascer, você vai resgatar um pouquinho, vai resgatar alguma coisa e vai embora. É a gravidez espontânea, né? Mas nesse caso não, nesse caso ela não foi planejada, né? O aborto não é uma interrupção de gravidez não planejada. Aborto opcional. E aí cria-se todo esse embaraço, essa situação que vai ter que ser resolvida. Ela não vai ficar no ar suspensa, ela vai ter que ser resolvida com uma outra gravidez, né? Provavelmente pode passar anos e voltar numa outra gravidez, numa outra situação, né? Sei lá. E na verdade. Aí tem uma coisa que não está sendo discutido também, não está se falando, é que assim, muitos desses espíritos que nascem, que conseguem passar essa barreira aí do aborto, né? A mãe acaba desistindo muitas vezes, se tornam pessoas diferenciadas muitas vezes, pessoas que vão contribuir para o progresso da humanidade, né? Apesar de ter sido fruto de uma violência, essas pessoas acabam sendo pessoas assim especiais no mundo, né? Pessoas que vieram para fazer diferença. Isso não está sendo discutido, mas deveria. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade que tivemos aqui hoje de aumentar um pouquinho o nosso conhecimento em relação à vida, né? Em preservar a vida, aumentar também a nossa conscientização de que nós não estamos aqui à toa. Se nós estamos aqui é porque precisamos. Nós podemos ser instrumento para nós mesmos e para o próximo da gente, né? Então, nada acontece à toa. Tudo está na mão de Deus e Deus está nos responsabilizando para que a gente faça o melhor que a gente possa fazer. Então é isso. Amém. Que assim seja.